Olá, discípulos de Jesus. Pastor Gary Haynes aqui do Movimento dos Discípulos. Eu te chamo para andar conosco aqui, que nós temos uma visão de fazer um movimento de verdade, de discípulos verdadeiros de Jesus. Não estamos preocupados em fazer uma denominação, você pode ser de qualquer lugar, né, Brasil ou fora, pode ser de qualquer denominação, mas nós estamos querendo construir juntos um grupo de pessoas que estamos caminhando juntos, andando juntos, em busca de mudança para sermos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. E essa visão muda tudo. Meus irmãos, hoje eu vou falar sobre a palavra muda tudo. Esse é meu título de hoje e eu vou te falar uma coisa. Eu vejo, infelizmente, uma porcentagem enorme das pessoas que se chamam de cristãos, evangélicos e assim vai, que são fracos, fáceis de derrotar, qualquer coisa vem e eles desanimam, param de frequentar, param de ter vitória nas suas vidas e não era para ser assim. Quando eu vejo esse padrão do Novo Testamento, aquela igreja do livro de Atos, de ser um discípulo verdadeiro de Jesus, gente, eu vejo pessoas que viviam milagres, viviam vitória, eles podiam estar sendo levados para serem queimados vivos e o pessoal ia lá cantando, morriam literalmente dizendo: Jesus é maravilhoso, em breve eu encontro com o Senhor. A gente tem no livro de Atos Estevão sendo apedrejado, que era uma coisa que doía de uma forma que a gente nem conseguia praticamente imaginar, e o cara ali, né, preocupado em ver o pessoal perdoado e pronto para encontrar com o Senhor Jesus, e vitorioso, porque ele era cheio de Espírito, ele era forte em Deus. O que aconteceu com a gente que é muito raro termos esse nível de vida com Deus hoje? E o movimento dos discípulos é algo que está chamando as pessoas para voltar a vivermos e sermos esse tipo de discípulo, esse tipo de pessoa. E é possível. Eu estou muito animado com o que Deus está fazendo e o que Ele vai fazer. E esse movimento é uma estrutura para servir e ajudar a gente caminhar e crescer nas coisas de Deus. Quero falar hoje sobre, eu dei o título como A Palavra Muda Tudo, porque é o seguinte: se você às vezes não se sente vitorioso igual Estevão, não preparado para partir daquele jeito, não se sente firme e forte nas coisas de Deus, se acha fácil de abalar, de ficar frustrado ou esfriar nas coisas espirituais, eu vou te ensinar um dos segredos que vai mudar muita coisa, vai mudar radicalmente a tua vida espiritual, e é a palavra de Deus. O que o inimigo mais fazia com a igreja durante mais de 1.500 anos era tentar fazer as pessoas não terem acesso à Bíblia numa língua que eles entendiam. Então, o ataque era não deixar ninguém ter a Bíblia na língua franca, ou a língua do povo, que eles pudessem pegar e entender. Porque assim, quando a Bíblia é escrita, ela foi escrita no Novo Testamento, que eu falo no caso aqui, especificamente, ela foi escrita no grego koiné, que era a língua espalhada pelo Império Romano, que era usado para escrever, para estudos, para coisas mais eruditas, coisas assim. A língua comum do dia a dia era latim, e o grego era a língua para você estudar e aprofundar alguma coisa a nível filosófico ou acadêmico, coisa assim. Mas eram duas línguas comuns, onde as pessoas falavam, era fácil traduzir. Se eles falassem uma outra língua, era fácil traduzir ou do latim ou do grego para a sua língua, e a pessoa conseguia ler a Bíblia. Porque ler a Bíblia e ter a Bíblia incorporada na tua vida faz diferença radical. Mas o primeiro problema é que muitas vezes a pessoa vem para servir Jesus e ele faz assim: eu quero Jesus como meu Senhor, me perdoa os pecados. Ele passa o que a gente chama de uma experiência de salvação ou de oração da salvação. Aí ele diz: ok, eu vou viver para Deus, e muitas vezes com sinceridade, com fome das coisas de Deus. E a gente não ajuda muito, porque basicamente é como se a gente pegasse a Bíblia, aqui assim, ó. A gente pega a Bíblia e fala assim: tá aqui a Bíblia, você precisa ler, estudar, pega ali e leia. Aí o cara pega, começa a ler, ele começa a ler e ele não entende. Ele não
entende a Bíblia. Aí ele fica confuso, aí ele passa a ter, em muitos casos, gerar, se ele fosse honesto, se a pessoa fosse honesta, e às vezes esse é o caso, era o meu durante muito tempo, cria um certo bloqueio, fala assim, eu quero ler a Bíblia, eu acho bacana, vai me ajudar. Não, eu não entendo bem, não sei o quê, fico meio confuso e acaba não lendo a Bíblia. Ou então usa a Bíblia como uma espécie de amuleto, como se fosse uma superstição, né? Então a Bíblia aberta na casa para, a Bíblia aberta vai abençoar a casa dele. Besteira, tá? Você não tem que deixar a Bíblia aberta na tua casa para, um amuleto caseiro, não. Aquilo não ajuda nada, não. A Bíblia aberta só se ficou aberta porque você estava lendo ela, né? Agora fica aberta ali, né, o ano todo sem ninguém tocar, não vai te ajudar, né? Nem você, nem na tua casa, em nada, tá? Agora, conhecer a Bíblia é algo que muda radicalmente a vida da gente, mas primeiro nós precisamos entender a Bíblia. Já vou falar disso, espera aí que eu já falo disso, mas antes eu quero te mostrar o que acontece com a Bíblia em nossas vidas, com a palavra do Senhor em nossas vidas. Muda tudo, é algo profundo. Uma passagem em Salmos 19, versículos 7 a 11, onde o salmista ali já estava exaltando a palavra do Senhor, como que ela era maravilhosa e fazia diferença na sua vida. Olha o que eles falam aqui. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. São uma advertência para teu servo, grande recompensa para quem os cumpre. Isso aí alguém falando que tinha aprendido o que é amar a palavra de Deus, porque ele via tudo de bom que isso desenvolvia na tua vida. Ele amava a palavra de Deus, ele valorizava a palavra de Deus, ele tinha alegria na palavra de Deus, em estudar, em pegar aqueles princípios, em refletir, em praticar na tua vida, porque ele via a abundância de bênçãos que venham pela palavra de Deus. Te falo uma coisa, você nunca vai conseguir ser uma pessoa firme e forte em Deus se você não aprende a conhecer a palavra dele, pegar a palavra dele e incorporar dentro do teu coração. Se você não consegue chegar nesse ponto, você vai ser sempre fraco e fácil de ser derrubado pelo inimigo da tua alma. Porque você fica então, aquele caso que Jesus falou, né? A pessoa que construiu a sua casa sobre a areia, né? O outro sobre, né, a rocha, e quando vem a tempestade, a casa construída sobre a rocha aguenta e fica em pé, e a casa construída sobre a areia desmorona e cai, né? E a mesma coisa, quando você não tem tua casa construída sobre a palavra, o que acontece? Você é muito fácil ser derrubado. Eu também, né? É um princípio. Agora, infelizmente, nós temos que melhorar muito como líderes, né? Quem é líder, pastor, liderança da igreja, em ajudar a pessoa a vir e entender a palavra. Tanto que nós temos um projeto vindo, não me cobre exatamente ainda agora não, mas vai estar vindo em breve de uma forma mais estruturada, mas o projeto já está nascendo aqui, porque esse quadro de ensino que eu estou fazendo aqui chama o mosaico, porque o mosaico é onde um monte de pedrinhas, né, juntavam para fazer um quadro lindo, né? E a palavra de Deus, quando você começa a entender o plano de Deus e o projeto de Deus para a tua vida, cada princípio aqui dentro é como se fossem as pecinhas que todos juntados formam um quadro, que é o plano de Deus para a tua vida. Então nós estamos trabalhando desde já te ajudar a entender melhor a palavra e o projeto de Deus para a tua vida, porque aí a Bíblia faz sentido num outro nível para você e para mim. Mas você vê que o ataque durante gerações e séculos e milênio era de não permitir o povo ter a Bíblia. Você vê movimentos que começaram a surgir, um cara chamado Tyndale, na Inglaterra, ele surge traduzindo a Bíblia para a língua do povo e os seus discípulos que saíam pregando e ajudando as pessoas a terem acesso à Bíblia, né, na língua deles, eram atacados, às vezes mortos. Tyndale foi muito perseguido, né, na sua vida por esse trabalho, e assim vai. O primeiro início da reforma evangélica cristã, né,
que se chama de protestante, né, quando veio e começou a reformar o cristianismo, Martinho Lutero, a grande obra da tua vida foi escrever, traduzir a Bíblia para o alemão, que era a língua dele, que tem sido usado até não muito tempo atrás nas igrejas evangélicas na Alemanha, como a tradução da Bíblia por muitos, durante muitas gerações, porque ajudou, porque eles tiveram acesso à Bíblia, acesso à palavra. Graças a Deus, porque assim, a igreja formal que combatia, né, o povo ter a Bíblia era a igreja católica, aí vem o movimento evangélico e enfatizou para as pessoas a Bíblia e acabou fazendo a igreja católica recuar e começar a dar acesso à Bíblia para as pessoas também. Então foi um ponto positivo, né, que acabou influenciando a igreja evangélica. Perdão, a igreja evangélica acabou influenciando a igreja católica nesse sentido. Mas eu digo que até evangélico hoje em dia meio que perdeu, né, a preocupação em estudar e realmente conhecer a palavra. Né? Nós estamos numa época hoje que é tudo, né, raso, a pregação é rasa, ensinamento quase não tem, e aí a pessoa não aprofunda nas coisas de Deus. Então nós precisamos entender, você precisa entender, você quer ser forte em Deus, você quer ser vitorioso, feliz, cheio da alegria de Deus, cheio de paz quando você vai descansar à noite, você tem que construir isso na tua vida através da palavra de Deus. Esse é o caminho, muda tudo, a palavra muda tudo, tá? Agora deixa eu ler mais uma palavra, uma passagem bíblica também em Salmo 119, versículo 105, diz o seguinte: tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para meu caminho. Isso é fato. A palavra de Deus é uma lâmpada, uma luz. Tenta andar no escuro, quando não tem nem lua, né? Um lugar que não tem luz nenhuma, tenta andar no escuro. Você acaba tropeçando, né? Ao menos que você conhece perfeitamente o local e memorizou, né? E tem ser humano que consegue fazer isso, memoriza o negócio, sabe andar ali no escuro, mas para o resto dos nossos meros mortais que não tem essa habilidade, né? Quando você está no escuro, você tromba, né? Cai, e é isso a nível espiritual. Quando a gente não tem a palavra, nós acabamos trombando e caindo fácil. A palavra é uma luz para a gente, é lanterna, uma luz, né? É o que a gente consegue ter em nossa vida para enxergar com clareza e muda realmente tudo. E Jesus ainda diz sobre a pessoa ser um discípulo verdadeiro dele, e gente, eu prefiro muito ser o verdadeiro, porque o verdadeiro é o único que de fato vai ser salvo e ter a vida eterna. O falso, que é implícito em ele falar de ter o verdadeiro, ele só é de fachada, né? E não tem de fato vida eterna. E, infelizmente tem muita gente se declarando como discípulo de Jesus, mas não são verdadeiros. E ele diz, o Senhor Jesus, em João 8,31, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então ele está dizendo, uma das coisas que você tem que ter na tua vida para ser um discípulo verdadeiro de Jesus, que de fato vai ter a vida eterna e uma vida salva, e essa vitória que nem a morte te espanta, é você permanecer, ser firme na palavra. Você tem que ser firme na palavra, não tem outro jeito. Você quer alegria, paz, vitória, ser aquela pessoa que é realmente diferente, palavra de Deus tem que estar lá dentro do teu coração. Não tem outro jeito. Esse é o caminho, é um dos maiores segredos para a gente viver uma vida diferenciada nos nossos dias. E isso muda a nossa forma de pensar. Eu vejo um monte de gente que se chama cristão, comportando e sempre falando em cima de valores e conceitos mundanos, que são contrários bíblicos, e ainda citando a Bíblia para ensinar coisas que estão errado. Quanto mais você conhece a Bíblia, menos você vai ser levado pelas besteiras do mundo, né, e enganado, e mais você vai ter luz para caminhar no caminho reto, caminho para chegar um dia de encontro com o nosso Deus. Bem, nós aqui somos um movimento, estamos chamando pessoas para andar junto, fazer parte de uma comunidade de pessoas que estão em busca juntos. Eu estou empolgado, as coisas que Deus está trazendo através e junto aqui conosco no Movimento dos Discípulos são empolgantes. Caminha com a gente, conhece mais nosso trabalho. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, né, inscreve no canal, não custa nada, aperta aquele sininho, você vai ter sempre a notificação que chegou um vídeo novo. Escreve alguma coisa embaixo também, o que você achou, comenta alguma coisa, qualquer coisa ali ajuda, né, nosso vídeo crescer e chegar em mais gente. E vai conhecer nosso portal, onde tem bastante recurso para te ajudar a crescer nas coisas de Deus. Você vai achar nesse endereço online, que é
osdiscípulos.org.br. osdiscípulos.org.br. Um grande abraço, Pastor Gary, dizendo até em breve, discípulos de Jesus.